o Egito é uma dádiva do Nilo, já dizia Heródoto. E é sobre o Egito, Mesopotâmia, que nós vamos ver hoje, dando continuidade na aula da semana passada. Eu sou a professora Caroline e hoje nós vamos ver então sobre os povos do Oriente Médio e do Norte da África. Bom, para a gente começar, vamos ver aqui o contexto geográfico, aonde ficavam esses povos e essas civilizações aqui. Bom, eles ficam lá na Crescente Fértil, que leva esse nome justamente pelo formato que ela tem ali. Como vocês podem ver, é como se fosse uma lua crescente. Então, eles apelidaram de Crescente Fértil por fazer esse formato aí de uma lua crescente e por ser um território muito fértil, justamente pelos rios que nós vamos ver daqui a pouco. Ali ficava a Mesopotâmia e o Egito. E falando sobre rios, elas eram sociedades hidráulicas, porque eram sociedades, civilizações completamente dependentes dos rios ali, que estavam ao redor delas. Por exemplo, na Mesopotâmia, o nome dela já diz que é uma terra entre rios. Quais rios são esses? O rio Tigres e o rio Eufrates. Já do Egito, como eu iniciei essa aula, é o rio Nilo. Então, são regiões ali que eram completamente dependentes desses rios que passavam por ali, tanto para a agricultura, tanto para a sua subsistência também. E essa aula, ela poderia haver outro título para ela também, como Antiguidade Oriental, como ainda é tratado em alguns livros e tudo mais. Mas ela tem uma problemática, que se eu falar que essas civilizações aqui, elas são Antiguidade Oriental, parece que eu estou fazendo uma separação do Ocidente. E é bem ao contrário disso, porque quando eu falo Antiguidade Oriental, parece que elas não se misturaram com o Ocidente. E isso é um equívoco, porque como nós vamos ver na terceira aula, os gregos se misturaram muito aqui. Então, a melhor forma de se chamar é como eu coloquei o título da aula, que é os povos do Oriente Médio e do Norte da África. Então, só para fazer um esclarecimento aqui, porque o título da aula não foi esse, justamente por essa problemática de achar que os povos do Ocidente ou do Oriente não tinham ali uma mistura. Muito bem, então aqui, como eu falei, da Crescente Fértil, os rios que tem aqui, ali em cima, o rio Tigre e o Eufrates, e aqui o rio Nilo que passa bem no meio do Egito. Então aqui, para falar um pouco sobre a sociedade e a economia também, agricultura irrigada. Aqui nós temos sociedades completamente dependentes da agricultura também. Mais uma vez a importância dos rios. Se não houvesse os rios ali, o Nilo, o Tigre, o Eufrates, não haveria essas sociedades. Servidão coletiva gratuita, aqui a corveia real. Aqui vai lembrar muito também do que aconteceu lá do período feudal, muito tempo depois, mas se você já deve ter estudado lá no 7º ano, que era aquela servidão que todos os povos tinham em relação, por exemplo, no Egito a Faraó, que era uma servidão gratuita, eles não ganhavam nada com aquilo, a não ser o próprio alimento para sua sobrevivência. Então, ali, por exemplo, no Egito, o faraó era o rei, era o deus, e eles ali tinham o privilégio de servir ao seu deus, que no caso era o faraó. E se tratando já de religião, aqui temos a religião inseparável da política, como eu acabei de mencionar também. O faraó, ele não era apenas um governante, ele era a própria encarnação de um deus. Ele era filho de um deus, então não era simplesmente uma pessoa que governava, era um deus que estava ali. E nós temos, então, uma teocracia. O que seria a teocracia? Hoje o Brasil é uma democracia. Democracia vem do grego, que significa o povo governar, ou o povo no governo, é o povo que comanda ali. A teocracia, esse teo vem de Deus. Por isso que quem geralmente vai estudar para ser padre, para ser pastor, estuda teologia, porque é o estudo ali que vem estudar a Deus, a Bíblia, enfim. A teocracia é um modo de governo que está completamente, totalmente ligado à religião, seja ela qual for. Então, aqui no Egito e em outras também civilizações que nós vamos ver, era inseparável a política da religião. Então, aqui nós vamos falar agora da Mesopotâmia, que, como eu falei, o nome significa terra entre rios, o rio Tigre e Eufrates. Então, aqui, como que era organizado? Elas eram como cidade-estado.
eram cidades independentes que, apesar de ser o mesmo povo ali, eles eram como se fosse o seu próprio país, porque eles tinham a sua própria administração. Então, como eu falei, apesar de ser o mesmo povo, eles viviam independentes uns dos outros. Quando eu falar cidades-estado, tanto nas outras aulas que nós vamos ver, basicamente é isso que significa. São cidades que, apesar de fazer o mesmo povo, eles tinham o seu, como se fosse seu próprio país, a sua administração ali. Então aqui, o que nós vemos ali na Mesopotâmia surgindo? O tão famoso Código de Hammurabi, que veio dos babilônicos. O que era esse Código de Hammurabi? Com certeza alguma coisa você já ouviu sobre ele, como por exemplo, olho por olho, dente por dente. Então, isso faz parte do Código de Hammurabi. O que você faz ao outro, o outro vai ter o direito de fazer com você. Então, se você bate no olho do outro e deixa o olho roxo, ele vai ter o mesmo direito de fazer isso com você. Era uma das leis ali que estava no Código de Hammurabi. Então, aqui, a religião deles era politeísta, assim como no Egito também. O que significa uma religião politeísta? É aquela religião que acredita em diversos deuses. Então, tinha o deus Sol, tinha o deus do rio, tinha o deus para tudo. Então, aqui, nós temos também a escrita cuneiforme, que veio dos sumérios. Essa escrita que foi uma escrita de cunha, como vocês podem ver, ó, é como se fosse vários... Aqui, ó. Vários triângulozinhos assim. Isso aqui é muito bom, você já deve ter visto no sexto ano. É muito bom fazer atividade com o sexto ano sobre isso. Você deve lembrar de alguma coisa que a sua professora fez. Então, isso aqui era feito em tabletes de argila também. Então, foi uma aqui das características dessas civilizações da Mesopotâmia. Bom, agora sobre o tão conhecido e famoso Egito, que nós temos aí grande fascínio por eles. Eu, pelo menos, tenho. Então, aqui, o Nilo e a fertilidade. Uma coisa importante de colocar aqui é que, geralmente, em questões de vestibulares, uma das coisas que vai cair muito são as características dessas civilizações. Então, uma característica do Egito que não pode deixar de saber, de aprender, é em relação ao Nilo, que eu estou falando desde o início da aula. O que acontecia? Nas cheias do Nilo, ele fertilizava ali o solo. E quando tinha baixa, o solo já estava fertilizado e ajudava ali, então, na agricultura. Esse era o papel do rio Nilo, ajudar ali na fertilização, então, da terra. Então, aqui, o faraó, como eu já falei também, ele era tido ali como um deus vivo. Eles eram politeístas também, tinha deuses de vários e de todos os lugares, de vários tipos. Os escribas, eles eram ali da elite letrada. Por quê? Como se pode imaginar, a maioria das pessoas não tinham contato com essa alfabetização, por assim dizer, com os hieróglifos ali. Então, aqueles que tinham faziam parte de uma elite, de algo ali segregado. A religião e a mumificação. E aqui tem algo muito interessante também, que é a mumificação. A religião egípcia ali, ela acreditava que o corpo precisava ser totalmente, completamente conservado para o pós-vida. Aquelas pirâmides lindas, maravilhosas que nós vemos até no dia de hoje, nada mais é do que um cemitério ou ali o caixão de um faraó. Porque ali ele colocava os pertences dele e muitas das vezes quando um faraó morria, até os empregados, os animais, todos tinham que morrer para ir juntamente com ele também. Os pertences, tudo ia ali para a pirâmide, porque acreditava que quando ele chegasse lá no pós-vida, ele vinha, a alma dele, que é a Ka, vinha ali para a pirâmide para conseguir então ter novamente tudo aquilo que era dele. E a mumificação foi um processo muito interessante que eles faziam ali. Era um processo muito avançado. E aqui também nós temos que dizer uma coisa, que é errado quando a gente olha, ou quando alguém olha para as civilizações aqui e diz que elas eram atrasadas, porque isso não é verdade. Eles eram cheios de tecnologias. Tecnologias, é claro, para a época. Tecnologia é tudo que é inovação para a época. Hoje nós temos tecnologia como o Wi-Fi, porque hoje para nós isso é uma descoberta, é novidade. Então, tecnologia, quando nós falamos disso, significa um avanço para aquela época. Então, aqui, essas sociedades também eram cheias de tecnologias e cheios de avanço, logicamente, para aquela época. E a mumificação fez parte dessas tecnologias aqui. E que também era feita somente e
através de pessoas que eram qualificadas religiosamente para isso, né, sacerdotes e tudo mais. E não eram todas as pessoas que podiam ser mumificadas, não era algo exclusivo do faraó, mas também não era algo assim dado a todo mundo, porque também tinha um custo financeiro para isso. E aqui, muito interessante também, muito importante em questão de vestibular, falando sobre o reino de Cuxi. O reino de Cuxi ficava aqui, ó, bem abaixo do Egito. Então, nós temos o Egito em cima e o reino de Cuxi embaixo. E ele começou, então, sendo uma colônia, até mais tarde, posteriormente, ele se tornar um reino poderoso. Tão poderoso a ponto de conquistar o Egito de cima, então o Egito alto ali. E aí começa, então, a 25ª dinastia, que ficou conhecido como a dinastia do período dos faraós negros, porque aqui, onde é Cuxi, hoje ali nós sabemos que é a Núbia. Então, houve a mistura desses povos aqui e começou então a dinastia dos faraós negros, que nós conhecemos hoje como a 25ª dinastia. Aqui falando sobre os hebreus, que eu acredito também que são bem conhecidos, né? Então aqui, eles tinham uma origem seminômade. Na aula passada nós falamos um pouco sobre isso também, sobre ser nômade ou sedentário, e que podia haver também a mistura dos dois. E aqui os hebreus eram assim, né, seminômades, ou seja, eles estavam um período em um lugar, depois eles poderiam mudar, enfim. Aqui, por que ele é tão conhecido, né, como eu falei? Geralmente porque ele aparece aí em basicamente duas religiões aqui do Brasil, que são as mais conhecidas, que é o catolicismo e o protestantismo também. Ali no livro de Êxodo e com a história de Moisés também, tem todas as histórias ali dos hebreus, né? E eles foram um povo que, diferente ali dos seus vizinhos, eles eram monoteístas. O que é isso? Acreditar somente em um Deus. Então, enquanto no Egito, na Mesopotâmia, tinha ali deuses de várias coisas, eles acreditavam apenas em um. E aqui também tem uma característica bem importante do povo hebreu, o povo judeu, que é a diáspora hebraica. O que é essa diáspora? Toda vez que eu falo diáspora, eu estou falando de uma dispersão de um povo. Também houve a diáspora, por exemplo, africana. Então, aqui nós estamos falando da diáspora hebraica. A dispersão forçada do povo judeu da sua terra natal. Então, começa lá até mesmo com os babilônicos ali, conquistando os judeus, os hebreus, e forçando, então, a saída deles da terra que era deles. Aí depois veio todas as questões das promessas e tudo mais. E aqui sobre os povos dos fenícios. Fenícios que deixaram uma grande contribuição também para nós no dia de hoje. Então aqui, para começar, eles tinham o comércio marítimo, era a principal atividade econômica deles. Então, se você pegar a parte geográfica ali dos fenícios, eles não tinham uma geografia muito boa para a agricultura, por exemplo. Então, eles tinham que correr a atividade ao comércio marítimo ali para vender diversos produtos. Também eram divididos em cidades e estados, né, e colônias, como eu expliquei lá falando das civilizações da Mesopotâmia. Lembrando, gente, que Mesopotâmia é uma região, que os fenícios também fizeram parte, não é um país nem nada disso, é uma região ali da Mesopotâmia. E qual é o legado dele que eu falei? O principal legado deles para nós hoje é o alfabeto fonético. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, há uma semelhança, vamos assim dizer, com o nosso alfabeto hoje, apesar de que olhando assim, apenas algumas letras são parecidas, né? O N, o M, o L, deixa eu ver qual mais. Acho que os mais parecidos são esses mesmos, o H. Então, o que aconteceu? Eles fizeram essa escrita aqui, a escrita fonética. Os gregos também pegaram esse alfabeto e depois passou para o latim e que foi se aperfeiçoando no alfabeto que nós conhecemos hoje, né? Então, a raiz do nosso alfabeto vem aqui, primeiramente, dos fenícios. Então, falando sobre os persas agora, que hoje nós conhecemos como a região do Irã. Se você vê alguém falando, aquela pessoa é persa, tal, significa que a pessoa veio do Irã, ou é iraniana, porque antes havia o Império Persa lá. Então, ele começou com Ciro e Dario I, ou o rei Dário I, foi o responsável por expandir e fazer uma grande administração ali, que é uma das características desse reino, desse Império Persa aqui, que geralmente cai em vestibular também, que são o quê?
As satrápias, o que é isso? Eram províncias, como se fossem províncias ali. E onde tinha os sátrapas, que eram como se fossem vice-reis. Qual que era o papel desses vice-reis? Geralmente era colher imposto ali para o imperador. Então, fazia parte de toda essa administração. Lembra que eu falei em relação à tecnologia? Então, também podemos encaixar isso aqui. Foi uma forma de governo inovadora para a época, porque ele sabia que precisava, pela extensão do reino dele, haver governantes mais perto. Então, ele vai ali e faz as satrápias, que eram as províncias, e também estipula os sátrapas, que eram os vice-reis, que ficavam responsáveis ali por organizar e administrar em nome dele, né? E nós temos em questão de religião, o zoroatrismo, que também é bem conhecido, algumas características hoje em dia, que algumas coisas remetem ao cristianismo, lembra algumas coisas, como por exemplo a questão do bem e do mal. Então ali é uma religião bem antiga, bem mais antiga do que o cristianismo, mas ela vai ter essa mesma ideia, por exemplo, de céu e de inferno, que as pessoas, ela tem o livre-arbítrio, ela escolhe se ela vai fazer o bem e o mal, e vai haver também consequência desses atos dela, vai haver a consequência que se ela fizer o bem, ela vai para o céu, e se ela fizer o mal, ela vai acabar indo para o inferno ali. E eles também eram monoteístas, então não havia todos aqueles deuses também. Eles eram mais parecidos com os hebreus aqui, nessa questão de adorar apenas um Deus que havia se revelado lá para o profeta Zoroastra. E aqui, para a gente começar a encerrar, então, algumas características que eu falei que é importante saber para a questão de vestibular é o quê? As teocracias, que é bem diferente, por exemplo, de democracia. Teocracia está relacionado ali à religião. São países, são territórios, enfim, que têm a religião completamente vinculada com a política. Hoje em dia tem alguns países assim, um pouco lá mais no Oriente Médio mesmo. E os rios, a importância dos rios, que são sociedades que não haveriam tanto sucesso, até mesmo na questão de subsistência, se não houvesse os rios ali ao redor deles. A escrita, como eu falei, que foi algo que ficou para nós até no dia de hoje, como ali aperfeiçoando o grego, depois o latim, o alfabeto, formas de administração, como nós falamos lá também dos persas, a essas religiões que falam que tem até influência no dia de hoje, como o zoroatrismo. Lá na Índia vai haver muito também adeptos dessa religião. Talvez no Brasil não tenha muitos, mas lá na parte mais oriental ainda tenha. E as influências, como eu estou falando, né? Até hoje nós podemos ver influências dessas civilizações. Bom, e para saber se você conseguiu pegar bastante coisa do que nós falamos aqui, aprender bastante coisas, trouxe umas 3 questões aqui para vermos juntos então. O primeiro é da Universidade Federal lá do Ceará, uma perguntinha lá de 2022. Eu vou ler aqui para vocês. A respeito da civilização egípcia, uma das mais antigas civilizações do Oriente Próximo, o historiador grego Heródoto afirmou ser o Egito um presente do Nilo. Foi a frase que eu iniciei hoje. Considerando alguns aspectos da sociedade egípcia, é correto afirmar que, uma coisa importante de você lembrar quando for fazer qualquer tipo de prova, o que ele está pedindo? Aqui no caso, ele quer aspecto da sociedade egípcia. Então tá, letra A. O regime de produção predominante no Antigo Egito era a servidão coletiva e de todas as terras pertencia ao Estado, ou seja, ao faraó. Beleza. Vamos ver a letra B. O processo de mumificação dos mortos era feito por toda a população egípcia como uma forma de manter sua imortalidade. Não vou comentar ainda, vou só ler. C. As grandes pirâmides do Egito foram construídas por milhares de trabalhadores escravos. E, por último, letra D. Os egípcios, por serem politeístas, adoravam vários deuses, mas havia um deus cujo nome era Amon, que se sobressaía de todos os outros. E aí, qual alternativa você acha que é a correta? Um conselho que eu sempre dou para os meus alunos, se você não sabe, vai por eliminação. Então, qual dessas aqui, qual das 4 alternativas que não seria de jeito nenhum, que você sabe que não é? Eu acredito que a mais absurda de todas seja a letra B. É a mais, assim, que não tem como ser ela. O processo de mumificação dos mortos era feito por toda a população egípcia como uma forma de manter a sua imortalidade. Foi até o que eu falei.
Não era feito por toda a população, né? Tinha toda a questão dos sacerdotes, pessoas separadas e tudo mais, e não eram todas as pessoas também, porque tinha uma questão financeira. Então, já tiramos ali a letra B. Outra letra aqui para a gente tirar. Ó, as grandes pirâmides do Egito foram construídas por milhares de trabalhadores escravos. Não é isso que a pergunta está querendo saber. Ele está querendo saber sobre os aspectos da sociedade egípcia. Então, já tiramos esse também. E, por fim, letra D. Os egípcios, por serem politeístas, adoravam vários deuses. Nem vou ler o resto, porque está falando mais do quê? De uma religião. Então, qual que está abrangendo mais o que a questão está perguntando aqui? A letra A. O regime de produção predominante no Antigo Egito era a servidão coletiva, lembra que eu falei da corveia? E todas as terras pertenciam ao Estado. Pronto, é essa. Muito bem. Vamos ver a outra agora. Perguntinha lá de Santa Catarina. O reino Kush formou-se no interior do território da Núbia, por volta de 2000 anos antes de Cristo, e tem a sua história estritamente ligada à do Império do Egito. E apesar dessa proximidade, o reino Kush preservou muitas das suas características. Ok, ele deu um textinho ali introdutório. Aí a pergunta agora. No que diz respeito a essa civilização, ou seja, a civilização ali do reino de Kush, é correto afirmar. Letra A. O papel das mulheres na sociedade cuxita era bastante restrito, uma vez que não exerciam influência nos negócios e nas decisões políticas. Vou ler a letra B. No ano de 730 a.C., os habitantes do reino Kush, chamado de Cuxitas, conquistaram o Egito, sendo que essa ocupação deu início à 25ª dinastia, que ficou conhecida como a dinastia dos faraós negros. Vou ler letra C. Assim como ocorria no Egito, no reino de Kush, o rei chegava ao poder pela sucessão paterna e se mantinha no cargo com o apoio do grupo de sacerdotes. E a letra D. O declínio do reino de Kush ocorreu pela dominação egípcia do seu território. Essa dominação ocorreu pelo interesse do reino do Egito em manter sobre o seu poder a rota comercial do rio Nilo. Quando nós falamos sobre ali o reino de Kush, eu acho que é a principal característica, foi o que eu falei lá no início da aula, que foi... Muito bem, você acertou. Sobre ser a dinastia dos faraós negros. Então, falar sobre o reino de Kush é uma característica, não tem como, é a principal, falar sobre a 20ª, então, 5ª dinastia, que foi conhecida como a dinastia dos faraós negros. Então, letra B, não tem para outra aqui. Acredito que nem dá para duvidar de alguma aqui, porque, como eu falei, é a principal característica desse reino, então. E, para a gente finalizar, uma perguntinha aqui lá do Rio Grande do Sul agora. Na chamada Antiguidade Oriental, olha o nome problemático aqui, mas tudo bem. As sociedades, notadamente a egípcia e a Mesopotâmia, desenvolveram-se em regiões semiáridas, onde obras hidráulicas grandiosas eram necessárias para o cultivo agrícola. Então, nessas sociedades, letra A, desenvolveu-se o modo de produção escravista intimamente ligado ao caráter bélico e expansionista dessas sociedades. Letra B. A forma de trabalho predominante era a servidão coletiva e o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado, proprietário dessa terra. Letra C. O principal instrumento de poder das camadas populares era construído pelo Estado, que assegurava seu domínio sobre outros grupos sociais. E letra D agora. A superação das comunidades coletivas levou ao surgimento da propriedade privada e, como resultado, a utilização da mão de obra escrava. E a letra E, a final aqui. A ampla utilização do trabalho livre garantia a produção de excedentes que era necessária para as trocas comerciais e para o progresso econômico. Então, ali, primeiro ele começa como uma leve introdução, falando ali que eram as regiões semiáridas e tal, tinha os rios ali, mas para algumas regiões eles precisavam ali de obras hidráulicas grandiosas. Ok. Sabendo, como eu falei, ali no Egito a terra era do rei, era do faraó, tudo mais, e sabendo também lá daquela servidão, qual que mais se encaixa aqui
né, dentre essas 5 alternativas. Só de bater o olho aqui e lendo, claro, você já consegue saber também. Então, ó, a letra B. A forma de trabalho predominante era a servidão coletiva. Isso aí, era aquele serviço gratuito que toda a população fazia. E o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado, proprietário dessa terra. Então, o Estado ali, o rei, o faraó, enfim, o imperador, era o dono daquelas terras, né? Então, eu acredito que nessa também esteja relativamente fácil. Bom, nós acabamos por aqui. Na semana que vem nós vamos falar então um pouco sobre essa mistura aqui dos povos da Mesopotâmia, enfim, com os gregos, falar um pouco sobre Alexandre o Grande. E eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido muito também e nos vemos então na próxima aula.